Bom, pessoal, então vamos juntos aí para a redação da FUNESC, com foco na Polícia Civil do Ceará. Temos um modelo muito diferente do que nós encontramos no último concurso, né? No último concurso a gente trabalhou ali focado em questões de direito penal, processo penal, às vezes questão de administrativo, e agora nós vamos de temas de atualidades. Não posso negar que a minha preferência é por esse tipo de redação, que traz aí a abordagem de atualidades. Eu acho isso aqui sempre mais gostoso. Vamos passar primeiro pelo nosso edital, para a gente não ter dúvida do que a gente vai encontrar aqui. Primeira coisa, sua redação vale lindos 30 pontos. O texto, gente, deve ser do tipo dissertativo. Então, nós já temos uma noção do que é um texto dissertativo. É um texto que precisa ser respaldado a partir de argumentos. A gente fala que a estrutura básica da dissertação é tese e o respaldo argumentativo. Bom, nessa lógica, nós sabemos que a gente tem que ter um texto com no mínimo 25 linhas e no máximo 30. Gente, no caso, eu digo para o aluno assim, 30 linhas acaba sendo até pouco. A gente vai optar sempre por uma letra menor, exatamente para quê? Para que a gente possa escrever mais. Então, nem vamos cogitar fazer menos do que as 30 linhas. Nós temos que escrever bastante, porque os temas de atualidade, eles sempre vão oportunizar grandes debates, eles sempre vão oportunizar boas discussões e nós vamos trabalhar ao longo de todo o curso vários argumentos para respaldar esses textos, tá? Bom, a gente sabe que o texto tem que ser manuscrito, é óbvio, e aí nisso a gente também, ao longo da nossa oficina, vai avaliar a sua letra para ver se não existe nenhum problema. Os gêneros solicitados, quando a sua banca fala gênero, ela já definiu aqui, ó, a estrutura do texto. É um texto dissertativo. E aí o gênero normalmente é o dissertativo argumentativo, quando a gente pensa na lógica do texto. Mas tudo bem, como ela trouxe gêneros, ela poderia até pedir um artigo de opinião, alguma coisa nesse sentido, e a gente faz uma aula passando pelos vários gêneros que estão compreendidos dentro desse tipo textual. A base, gente, pensando na FUNESC, no que a sua banca costuma cobrar, é um texto dissertativo padrão, tá? O que é um texto dissertativo padrão? Aquele escolar que a gente vai ter introdução, desenvolvimento e conclusão, e vai trazer isso para a realidade da redação, tá? Bom, sabe uma coisa que eu achei bem bacana, pensando aqui no seu edital, sendo vedada a transcrição de palavras. Isso eu nunca tinha visto, não, gente. Ou trechos de texto. Pensa assim, eu não posso copiar uma palavra do texto? Bom, é claro que quando a banca traz isso, o tema, gente, ele não pode ser modificado. Então, vamos pensar que o nosso tema, e hoje a gente vai trabalhar esse tema, fosse, por exemplo, violência contra a mulher, ou fosse a lei do feminicídio, que sofreu alterações recentes, né? O feminicídio passou a ser tratado como crime autônomo pelo Código Penal, então tem uma boa chance de a gente ter uma discussão acerca dessas alterações legislativas que flertam aí com a segurança pública. Ah, Flávia, só vai cair tema de atualidade de segurança pública? Não posso garantir isso. E na nossa oficina a gente não vai ficar, como é que eu posso dizer, preso a isso, mas pelo menos todos os temas de segurança pública que a gente tem que trabalhar, nós vamos trabalhar. Mas não vamos deixar de trabalhar um tema tipo meio ambiente, BETs, não vamos deixar de trabalhar saúde mental e bebê reborn, porque isso aí também pode ser parte do universo da prova, tá? Bom, pensando nisso, a gente sabe o seguinte, o tema, gente, você pode copiar, não fica pensando assim, eu não posso transcrever o tema, você pode, só que o ideal é que você também se valha de outras palavras para se reportar aquele tema. E, obviamente, a cópia de trechos também é muito importante. Então, sabe aquela pergunta que no meio do curso você me faz? Flávia, posso usar um pedaço do texto motivador como argumento? A resposta está aqui no seu edital. Não. Existem aí previsões no edital de descontos quanto a isso. Ó. A leitura do texto de apoio é apenas ilustrativa, sendo vedada a transcrição de palavras e mesmo os trechos do texto de apoio. O tema está fora do texto de apoio, então é lógico que a gente vai ter que manter a unidade temática no desenvolvimento da nossa redação, tá? Bom, aí continuando, nós temos a adequação à linguagem e a situação sugerida pelo tema escolhido, pensando ali em critérios que a gente vai estabelecer na construção do nosso texto, né? Então, aqui, ó, tipo e gênero, aqui, uma referência aos textos motivadores e a impossibilidade de se fazer cópia desse texto motivador. Aqui, a estruturação dos parágrafos, entendendo aí o texto como unidade que precisa ser construída de diferentes formas para atingir o tipo, que é dissertativo, e o gênero, que, em regra, nós vamos trabalhar com um texto dissertativo argumentativo. Entendimento da coerência, o texto tem que ter sentido lógico, e aí a gente tem que, para garantir a coerência, devem ser respeitados os mecanismos coesivos. Ao longo de hoje e ainda em outros encontros, nós vamos trabalhar muito essa lógica da coesão,
gerando a coesão. Então, a gente tem a coesão que a gente chama de lexical. Essa coesão lexical, ela é garantida por hipônimos, hiperônimos e sinônimos. Nós vamos trabalhar isso mais detalhado, né? A gente tem a coesão referencial, que diz respeito ao uso de pronomes anafóricos dentro do texto, focando nas retomadas e ajudando o texto a progredir. E a gente tem a coesão sequencial, que diz respeito ao uso de conectores. Então, gente, quando a gente fala coesão, não é apenas o simples uso de conector. Porque há alunos que falam assim, ai, Flávia, eu usei conector e perdi ponto na coesão. Bom, provavelmente você perdeu ponto, por quê? Às vezes você repetiu muitas palavras, então o seu problema estava na coesão que? Lexical. Quando eu corrijo os textos de vocês e observo repetições vocabulares, eu sempre sugiro já a troca de palavras. Então, por exemplo, vamos supor que a gente tivesse lá o nosso tema de hoje, que é violência contra a mulher. Então, as agressões físicas e psicológicas contra a mulher. Aí a gente pode colocar, por exemplo, esse tipo de crime, porque violência contra a mulher é um tipo de crime. Então, a gente vai entre termos hiperonímicos, hiponímicos e sinonímicos, evitando a repetição vocabular, que é o importante aí. Então, a coesão, gente, ela não se faz apenas pelo uso de conectores, porque às vezes o aluno fica apegado aos conectores e eles são importantes, mas por si sós, eles não vão garantir nota máxima em coesão. Bom, a progressão temática, quando a gente pensa em progressão temática, é a lógica do seu plano de texto. Hoje nós vamos trabalhar um tema que é a permanência da violência contra a mulher no Brasil. Então, vamos começar com o primeiro recorte. No Brasil. Se eu estou falando do Brasil, não adianta eu trazer o histórico de outros países, a menos que eu utilizasse isso para comparar com a realidade brasileira. Então, a progressão temática tem a ver com a afinidade dos argumentos escolhidos em relação ao tema central e como esses argumentos estão conectados entre si. Então, vamos imaginar que, pensando na permanência ou na perpetuação da violência contra a mulher no Brasil, nós trouxéssemos a seguinte tese, porque sempre eu tenho que imaginar uma tese. A minha tese seria assim, ó, apesar dos avanços legislativos, tá? O Brasil ainda, tá? Ainda mantém a violência contra a mulher como regra. Então, nesse caso aí, a gente vai trazendo aspectos relacionados ao tema. Eu vou trazer, por exemplo, causas da perpetuação da violência contra a mulher. As causas da perpetuação da violência contra a mulher dizem respeito, por exemplo, ao, vamos dizer assim, arcabouço estrutural do Brasil. Uma sociedade patriarcal, uma sociedade machista, leis que trazem a igualdade de gênero, mas que na prática não asseguram a mulher, por exemplo, a autonomia financeira. Então, a gente vai trabalhar todos esses aspectos. Então, quando eu penso em progressão temática, a afinidade que os argumentos escolhidos têm com o tema e a afinidade que esses argumentos têm entre si. Isso tudo precisa ser trabalhado na nossa relação, tá? Bom, ausência de contradição interna e ausência de contradição externa. O que é a contradição interna? Em relação ao seu próprio texto. Então, às vezes, na hora de desenvolver uma ideia, o aluno fala uma coisa e depois ele muda de ideia. E aí, automaticamente, o texto se torna o quê? Contraditório. Vou dar um exemplo, tá? O aluno está fazendo um texto, e aí, nesse texto, ele está falando, por exemplo, que a redução da maioridade penal não traz benefícios. E aí ele explicou que, em regra, o percentual de crimes violentos ou de crimes contra a vida cometidos por menores de idade é muito pequeno, não chega a 2% dos crimes hediondos no Brasil. Então, ele trouxe ali toda uma lógica, toda uma retórica, falando que não vale a pena. Mas aí, em algum momento do texto, ele falou assim, apesar de não valer a pena, seria importante para garantir uma resposta à sociedade ou aplacar o sentimento de impunidade em relação ao Brasil. Então, quando eu falo sobre, eu acho que não vale a pena, mas é uma resposta, neste caso, eu acabo trazendo o quê? Uma contradição interna, beleza? Bom, o que eu tenho que pensar em relação, então, aos temas, tá? Eu tenho que pensar que esses temas precisam estar desenvolvidos com lógica interna, mas também externa. O que é a lógica externa agora? Vamos pensar nisso aqui. Eu não posso desenvolver um tema a partir de argumentos que não têm um respaldo na realidade. Eu sempre falo, um tema bom para a gente pensar nisso aqui é em relação à vacina. Vamos supor que o nosso tema fosse sobre vacinação.
ou fosse sobre movimento anti-vacina. Aí o menino resolveu defender que os movimentos anti-vacina, eles fazem sentido, ou eles têm respaldo, porque as vacinas, no geral, pegou todo mundo que existe no mundo, colocou no mesmo pacote, falou as vacinas, no geral, são inseguras, oferecem dúvidas. Gente, as vacinas, elas mostram grandes avanços para a medicina, tá? Não só no Brasil, mas em outros países. E os movimentos anti-vacinas têm trazido vários problemas de saúde pública, inclusive gastos no SUS, tá? Inclusive em outros países também. Esses movimentos, eles mostram um retrocesso de uma dinâmica de saúde pública, que é uma dinâmica preventiva. Ah, Flávia, mas a vacina X ou a vacina Y demandariam mais teste, ou essa vacina em especial, ela apresentou um problema, ok. Mas o seu tema não era a vacina X, nem a vacina Y. Era acerca dos movimentos ou das campanhas de antivacinação. Então, nesse caso, gente, quando eu penso em movimento antivacina, não dá para o menino ser a favor. Isso é uma contradição externa. Mas é a minha opinião, mas você não tem argumento para defender, amigo. Porque qualquer pesquisa, qualquer estudo em nível nacional e em nível internacional, qualquer estudo sério vai trazer para você a certeza de que as vacinas representam progresso na medicina, que as vacinas são profiláticas, que elas reduzem os custos com a saúde, quer na esfera pública, quer na esfera privada, e que elas têm alto nível de segurança. Ah, mas uma ou outra pode ter problema. Ok, se fazer uma ressalva no texto é uma coisa, né, gente? Agora, colocar que vacina nenhuma serve e que movimento antivacina deve ser endossado, aí você vai cometer uma contradição externa. Então, eu gosto de avisar isso sempre, porque tem coisa que não se trata da sua opinião, se trata de estar no plano de coerência argumentativa ou não, beleza? Então, olha, a contradição interna é você fala e muda de ideia. Você defende que não pode reduzir a maioridade penal, depois você muda de ideia e fala, na verdade, na vítima, vamos reduzir sim. A externa já mostra um nível de desinformação. E aí você defende uma tese que não é adequada, beleza? Então, esse daí acaba sendo um problema mais grave. Aqui, ó, a externa concerne as relações do texto com o mundo. Por isso que eu estou te falando. Qualquer documento sério que você pegar, qualquer documento sério, né, gente, vai trazer ali que as vacinas configuram-se em benefícios para a saúde pública, não apenas no Brasil, mas em nível mundial. A mesma coisa, gente, quando a gente pensa na questão das bets, na questão dos jogos. Você pode até ser a favor da legalização das bets. Nesse problema não existe ali um problema em se defender a legalização, tá? É diferente da vacina. Tem a ver com, vamos dizer assim, política macroeconômica. No caso das bets, o que a gente tem que fazer é explicar, por exemplo, que existe o risco de as pessoas se viciarem. Então, o risco é real e esse risco pode trazer superendividamento, por exemplo. O Brasil tem uma lei em relação a superendividamento, então é falar dos riscos e vantagens. Em relação às bets, é ficar ali mostrando que há benefícios para a arrecadação fiscal, apesar de que muitas dessas bets acabam sonegando, porque estão em países estrangeiros e não foram regulamentadas adequadamente. As que são regulamentadas oferecem a possibilidade de recolhimento de tributos, porém, contudo, entretanto, existem prejuízos aí para a saúde mental de muitos usuários desse tipo de plataforma. Por quê? Elas são altamente viciantes, isso pode trazer muitos problemas, então isso tudo a gente pode apresentar no nosso texto, tá? Bom, aqui está falando sobre articulação das ideias do texto, e essa articulação é tanto no plano lógico, que é isso que a gente está comentando, como semântico, além das relações com os elementos o quê? Linguísticos. Como essas relações foram estabelecidas no texto? Elas foram estabelecidas numa ordem adequada? Quer ver uma coisa bem bacana? Vamos supor que eu estivesse falando de violência contra a mulher. Se eu quero falar sobre o contexto histórico da manutenção da violência contra a mulher, é claro que isso vai aparecer, gente, na introdução. Contexto histórico do meio para o final do texto quer dizer uma desorganização. Eu preciso de relações. Então, eu dou primeiro o contexto histórico, na sequência, eu vou apresentar as causas dessa manutenção e depois as consequências. Assim que o texto vai se desenvolver. Bom, a sua banca trouxe também os aspectos de normas gramaticais e os aspectos mais relacionados à ortografia, que ela chamou de CE, Convenção de Escrita, tá? Então, ela vai fazer descontos atinentes a flexões verbais e nominais. Então, conjugação de verbo, conjugação... Ah, qual que é o plural de degrau? Degraus. Se você escrever degrais, vai perder ponto. E as relações de concordância, houveram situações em que o Brasil não pode, tem que ser ou regência, verbal e nominal, colocação pronominal e a construção do período como um todo. E do outro lado, a
a gente tem aqui aspectos de escrita formal, como acentuação, ortografia, pontuação, translineação, inicial maiúscula. Olha aqui, ó, omissão e repetição gratuita de palavras, expressões sem efeito textual. Aí eu tô lá na sua redação cortando, né? O Brasil, o menino tá lá escrevendo assim, o Brasil, sem dúvida, demanda uma política, do jeito que você quiser. O que esse sem dúvida está fazendo aqui? Aí eu vou lá e corto, né? Aí o menino falou assim, não gostei de você ter cortado lá. E a gente lá no grupo conversa. Aí eu vou falar assim, olha, mas no seu edital está falando que expressões sem efeito textual, ou seja, que não trazem nada ao texto, são passíveis de desconto. E a minha obrigação é de sinalizar isso já na primeira aula, para que você entenda que se você repetir palavras gratuitamente, é para eu fazer desconto, porque a sua banca vai fazer. Se você omitir palavras que são relevantes, quer ver uma omissão que é super comum em redação? Ó, o menino vai lá e faz isso aqui. Isso porque falta aos brasileiros, e brasileiros com letra minúscula, que é adjetivo fácil, tá? Organização para gerir renda. Aí, na hora que o menino faz isso aqui, ó, eu vou falar assim, olha, isso porque não tem jeito, porque você comeu o verbo da oração principal. Isso ocorre porque. E aí eu vou puxar uma setinha e vou falar assim, não omita o verbo da oração principal. Então, vou trazer para você não omitir o verbo da oração principal. Isso ocorre porque falta aos brasileiros organização para gerir renda. Flávia, e a repetição vocabulária? Às vezes vocês repetem aqui, ó. Vou começar assim. O Brasil Aí ele faz uma coisa mais ou menos assim. O Brasil é um país que investe pouco em turismo, pois o país não tem. Aqui, ó, a gente corrige sua frase de várias maneiras. Olha aqui, ó. Primeiro que não precisa disso aqui, ó. O Brasil é um país, porque a gente já sabe que ele é um país, né? Então eu tenho ainda expressões sem efeito textual. Aqui, ó. O Brasil investe, olha aqui, isso aqui tudo eu posso tirar. E direto, o Brasil investe pouco em turismo, pois, tira também, ó. Pois não tem uma cultura voltada para esse mercado. Então, não tem uma cultura voltada. Então, o Brasil é um país que investe pouco em turismo, pois o país não tem uma cultura voltada para esse mercado. Olha aqui, ó, consertando a sua frase, tira, tira. O Brasil investe pouco em turismo, pois não tem uma cultura voltada para esse setor de mercado. Então, é a organização do texto e a gente vai corrigindo o seu texto para que você consiga perceber todos esses, vamos dizer assim, contextos. Cada aluno erra de um jeito, gente. Então, eu preciso entender como é que você escreve. E é isso que a gente vai fazendo aqui. Bom, cada erro de aspecto textual ocasionará a perda de 1,25 pontos. O que a gente está chamando de aspecto textual? A gente está pensando lá em coerência, coesão, progressão, continuidade, contradição, tanto interna quanto externa, articulação. Isso tudo, cada erro, cada erro ocasionará a perda de 1,25. É muito, tá, gente? E os erros, tá, relacionados a aspecto gramatical, que são os erros de concordância, aqui, ó, concordância, regência, colocação pronominal, 0,5. E os erros mais simples de acentuação, ortografia, pontuação, translineação, 0,25. Esses erros aqui, ó, 1,25. Aqui, ó, aspectos de textualidade, 1,25 por erro. Então, olha aqui, se você copiar trecho do texto, tá? Transcrever excessivamente palavras do texto, o que está pedindo para eu tirar? 1,25, eu tenho que respeitar a grade. Se por acaso você desobedecer o trecho, usar, aqui, ó, adequação da linguagem, usar uma linguagem incompatível, 1,25. Se, por acaso, a gente tiver no plano linguístico alguma ruptura da continuidade, alguma ruptura da progressão, ausência na coesão,
lesão, contradição, falhas na articulação. Isso tudo aqui é para tirar 1,25. É o que o nosso espelho trouxe, tá? Então, cada erro de aspecto textual, lá na nossa grade, denominado de T, vai ser computado com desconto de 1,25, tá? E cada erro de aspecto gramatical, beleza? 0,5. E cada erro de convenção de escrita, 0,25. Eu achei a grade pesadíssima, gente, porque o desconto de 1,25, por exemplo, para repetição vocabular, é muito grande. Um desconto de 1,25 pela omissão de uma palavra, muito grande. Mas é o que a sua banca pede e tem que ser feito assim, que é assim que ela vai corrigir, né? Bom, cada linha não escrita não anula a sua redação. Pelo menos não acalenta aí. A gente tem desconto de 2,5 pontos por linha abaixo do limite mínimo. Então, a prova deverá atingir o limite mínimo de 25. Cada linha não escrita até esse limite implicará a perda de 2,25. Então, não é, você pode fazer no mínimo 25, se você fizer 23, vai perder 5 pontos só nisso. Mas nós que estamos aqui conversando, sabemos que vamos fazer quantas linhas? 30, 29 no mínimo. O não atendimento ao tema proposto zera a redação. Se ela tiver em branco, se ela for ilegível ou estiver escrita a lápis, isso também são critérios para você zerar a redação. E a sua banca, graças a Deus, disponibiliza o espelho para procedimentos recursais, o que é muito importante e muitas vezes a gente leva no recurso, né, gente? Vamos falar a verdade. Então tem que ficar atento a todas as fases. Bom, aí eu estou nessa tela em branco aqui, que é a nossa primeira tela para a gente pensar no modelo de texto, porque eu sempre falo o seguinte: na nossa primeira aula, a gente já tem que fazer alguns combinados. O que são os nossos combinados aqui? O que nós vamos trazer para a nossa redação? Eu tenho que fazer, eu vou colocar na tela cheia, gente, só para não ficar me cortando e vocês ficarem com uma sensação mais agradável, tá? Eu tenho que fazer um texto dissertativo, isso aqui pensando na Polícia Civil do Ceará, concurso de 2025, tá? Pensando especificamente no seu edital. Eu tenho que fazer um texto dissertativo. Normalmente, a gente vai usar um texto dissertativo argumentativo. Então, eu já tenho alguns combinados. A primeira coisa que eu tenho que saber é em relação aos parágrafos, ó. Em relação aos parágrafos. Já na primeira aula, a gente tem combinados. Em relação aos parágrafos, a gente vai fazer o mínimo de 4 e o máximo de 5. Quando eu faço 4, eu vou desenvolver 2 argumentos diferentes. E ainda a introdução e a conclusão. Quando eu faço 5, eu vou desenvolver 3 argumentos diferentes. Às vezes o menino pergunta assim: Flávia, qual é melhor? Neste caso, é indiferente, tá? Você pode fazer um texto muito bem estruturado com 4 parágrafos ou um texto muito bem estruturado com 5 parágrafos. Então, é aquilo que trouxer mais conforto a você ou que for mais aderente ao tema. Por exemplo, se o meu tema fosse um tema que oferecesse contraste, aspectos positivos e negativos. Deixa eu te dar um exemplo. O uso da internet, gente. A internet, obviamente, ela é positiva, porque ela está permitindo esse contato aqui direto, está permitindo que nós tenhamos uma linda aula às 20 horas de sexta-feira à noite e que estejamos aqui em busca de objetivos maiores. Mas ela também traz prejuízos aos usuários. Por exemplo, pode gerar uma sobrecarga de trabalho porque a pessoa não se desconecta da vida profissional. Pode gerar uma sobrecarga de informações a partir do estímulo constante de conteúdos, pode gerar problemas de percepção e atenção em função dos algoritmos, principalmente das plataformas de interação digital, das redes sociais, pode gerar percepções enganosas da realidade. Então, se eu fosse fazer um texto sobre internet, aspectos positivos e negativos, eu optaria por 4 parágrafos, porque faria mais sentido para a organização macro do meu texto. Por outro lado, se eu tivesse como tema a violência contra a mulher, a perpetuação da violência contra a mulher, eu já optaria por um texto com quantos parágrafos? Gente, com 5. Introdução, 3 de desenvolvimento. No primeiro parágrafo de desenvolvimento, eu ia falar do arcabouço legislativo brasileiro, sabe? Eu ia trazer ali o histórico legislativo brasileiro e como é que esse histórico está. Bom, no caso do outro parágrafo, eu traria, basicamente, deixa eu só trocar essa tela aqui. Eu traria aspectos. Eu traria aspectos mais atinentes. Então, primeiro o arcabouço legislativo do Brasil, depois eu traria aspectos mais atinentes à cultura. Por que isso acontece no Brasil? Mesmo tendo leis eficientes, por que a cultura acaba mantendo aí
esse movimento de violência, esse movimento de inadequação social. E na sequência, gente, eu exporia dentro do meu texto, tá, as consequências dessa violência contra a mulher. Então, traria as várias consequências. E, por fim, propostas de intervenção. Então, meu texto tem 5 parágrafos. Uma introdução, uma visita ao arcabouço legislativo existente. Depois, a manutenção cultural de certas práticas, o que acaba corroborando a manutenção da violência, as consequências disso e proposta de intervenção. Seria mais adequado ao texto que eu estaria fazendo. Então, cada texto, gente, vai ter uma lógica própria. E aí, 4 ou 5 parágrafos são opções interessantes para a gente o quê? Trabalhar. Espera aí, só um pouquinho, gente, que a minha tela, ela fechou. Deixa eu ver aqui onde é que vai, né? É minha tela que eu estava compartilhando com vocês aqui, ó. Pra vocês entenderem o que aconteceu. Mas a gente resolve. Calma que a gente resolve. A minha tela tá assim. Preta. Peraí. Mínimo de 4, máximo de 5, e eu estou escolhendo o que é mais adequado, né? Não é assim, eu vou fazer qualquer coisa. Não. Agora tem um negócio que eu estou te contando no nosso primeiro encontro, gente. Pelo amor de Deus. Não faça parágrafo com apenas uma frase. O parágrafo é um conjunto de frases. Então, quando a gente fala que o parágrafo é um conjunto de frases, quer dizer, não faça parágrafo com apenas uma frase. Então, não faça parágrafo com apenas uma frase, tá? Isso é morte, asfixia e envenenamento com requinte de crueldade. O ideal é que o seu parágrafo tenha mais frases. Bom, então, em relação aos parágrafos, a gente já sabe a quantidade. Isso nos dá uma lógica de estrutura textual. O desenvolvimento tem que ser maior, ele pode ser dividido em 2 ou em 3. Vou fazer assim, ó, que pode ser também, né, esses quadrados maiores. O ideal é parágrafos de desenvolvimento harmônicos, que quer dizer, eu não vou fazer um grandão e um pequenininho. Então, ó, vou pensar, por exemplo, no meu texto com 4 parágrafos. Eu vou fazer mais ou menos 7, mais ou menos 8, mais ou menos 8 e mais ou menos 7. Eu vou fazer o meu texto com 5 parágrafos. Vou fazer mais ou menos 6, mais ou menos 6, mais ou menos 6, mais ou menos 6 e mais ou menos 6. Então, a depender da estrutura. E cada parágrafo, a gente vai tentar sempre fazer o mínimo de 3 frases. Bom, então, em relação aos parágrafos, a gente já tem uma noção. Agora, eu quero falar uma outra coisa com vocês. Em relação à linguagem, claro que meu texto tem que ser feito em português, o quê, gente? Formal, português padrão. Então, em relação à linguagem, é norma culta, gente. Sem linguagem figurada. Linguagem figurada é inadequação ao tipo linguístico previsto para o seu texto. E você vai ter descontos em relação a isso. Então, o principal erro de vocês, às vezes, não é nem usar uma gíria. Isso aí vocês não fazem, não. Pelo menos, né, gente? A maioria não faz isso comigo, não. Então, não é gíria, essas coisas, porque vocês não fazem isso. Mas, às vezes, uma linguagem figurada, a gente faz. Então, o menino está colocando assim, ó. A luta contra, a guerra contra o tráfico de drogas, que guerra, menino? São as políticas públicas, né? As ações de segurança pública. Então, cuidado com palavras muito genéricas, tipo guerra, luta, chave, caminho, porque isso aí vai caracterizar o uso de linguagem figurada e não é positivo para o seu texto. Então, sem linguagem figurada. Então, em relação à linguagem, nós vamos pensar em norma culta e principalmente sem linguagem figurada. Lógico que a gente vai evitar repetições, lógico que a gente vai evitar, por exemplo, frases mal construídas, ambiguidade, pleonasmo, essas coisas todas, mas isso a gente vai vendo ao longo do nosso curso. Bom, ainda pensando aqui, ó, no nosso texto, eu tenho que ter um plano de texto perceptível. Então, eu tenho que visualizar no seu texto um plano de texto, para ver a progressão, a continuidade.
Então, aqui, o corretor precisa identificar seu projeto de texto. Vamos falar disso um pouquinho? E aí eu vou te explicar o que é projeto de texto. Deixa eu ver se eu tenho mais uma tela em branco. Peraí que eu vou colocar uma tela em branco aqui para a gente trabalhar um pouquinho mais essa lógica do plano de texto, que ela é muito importante. Pronto. Então, ó, pronto, acrescentei mais uma telinha, já podemos trabalhar um pouco mais. Quando eu falo em plano de texto, todo texto ele vai conter as partes lógicas. Quais são as partes lógicas? Introdução, desenvolvimento e o quê? Conclusão. Então, eu pensei nas partes lógicas do meu texto. Ó. Dois a três parágrafos, aqui um parágrafo, e a conclusão. Para que serve a introdução de um texto, tá? A introdução de um texto, gente, aqui a gente pode usar, vou colocar com 3, mas a gente pode abrir mão de um, não tem problema não, tá? Para que serve a introdução de um texto? Toda vez que eu penso na introdução de um texto, aqui eu vou colocar o objetivo. E aqui eu vou te dar as possibilidades, pensando em planos de texto, tá? Objetivo da introdução, e você será avaliado pelo cumprimento desse objetivo. A introdução do texto, ela precisa apresentar o tema e a tese. A tese é a opinião que você vai defender. Por exemplo, eu estava falando lá sobre a violência contra a mulher, e eu falei que a tese que eu faria seria a seguinte: apesar da existência de um robusto arcabouço jurídico de proteção à mulher, a violência contra a mulher no Brasil existe e não tem um horizonte de ser conduzida de maneira adequada. Então, lógico que eu não escreveria dessa forma, mas estou falando assim, a tese que eu defenderia é o seguinte: as leis não estão servindo para nada. Entendeu qual seria a minha tese? Apesar das leis, o Brasil está lá, ranqueando casos de feminicídio, ranqueando casos de violência contra a mulher em diversas situações. Então, seria a minha tese. A tese é aquilo que você vai defender. Então, a introdução, ela tem 2 objetivos: tema mais tese. Eu sempre falo que é bom até colocar separado, porque aí você tem que saber o seguinte: uma primeira frase, de repente, apresenta o tema, e uma outra frase traz ali a sua tese, ou seja, o que você vai defender dentro daquele texto, tá? Bom, aqui, a conclusão, ela sempre vai fazer uma retomada. Então, a conclusão, ela precisa estar alinhada, ela não pode trazer coisas novas. A única coisa que a gente fala é o seguinte: se eu for colocar uma proposta de intervenção e ela for coerente com o meu texto, ela pode estar na conclusão. Mas a conclusão, ela não pode trazer dados, fatos, exemplos, considerações novas para o texto. Então, aqui, ó, não pode, o mais importante aqui, ó, é não pode apresentar acréscimos relevantes. E aqui a gente usa o óbvio: argumento, argumento, argumento. Bom, modelos de introdução. E a gente vai falar sobre esses modelos. Eu posso trazer um conceito, por exemplo, um conceito específico, e trazer uma tese. Quer ver um conceito importante? Outro dia eu fiz um giro de atualidades, que está até postado lá no meu Instagram. Depois você pode ir lá conferir esse giro de atualidades. Instagram, @professora Cláudia Rita. Lá nesse giro, eu vi sobre datificação da vida. Já pensou se o tema da sua redação fosse datificação da vida? Você saberia falar alguma coisinha sobre isso? Datificação da vida, gente, é um conceito, tá? Que foi cunhado nas últimas décadas para falar sobre a influência dos algoritmos usados especialmente nas redes sociais, nas subjetividades, nos gostos, né, nas escolhas dos indivíduos. Então, hoje, quando a gente pensa em datificação da vida, a gente está pensando na influência que esses dados, né, esse tema tem a ver com Big Data, por exemplo, né, a influência que esses dados têm na tomada de decisão, tanto no cenário político, quanto no cenário de políticas públicas, quanto no cenário, por exemplo, da publicidade em se tratando de empresas privadas, mas também o quanto a manipulação desses dados
afeta os gostos e as individualidades aos sujeitos. Então, isso afeta a nossa subjetividade. É um conceito bem interessante. E aí poderia aparecer aqui, ó, datificação da vida era o seu tema, a primeira coisa que você trouxe é um conceito. Ah, o meu tema era racismo ambiental. Você pode começar a sua redação explicando o que é racismo ambiental, dizendo como esse termo foi o quê? Cunhado, tá? Então, essa é uma possibilidade que a gente tem para trabalhar a introdução. E você não pode fugir da tese. Então, o conceito não é a tese. Então, você tem conceito mais tese. Bom, eu posso trazer um dado relevante sobre o tema. Esse dado pode ser um dado do meu texto motivador? Não, não pode. Por que não pode, Flávio? Porque o seu edital, veda, então está falando lá que não pode. Então, eu vou trazer um dado do qual eu disponho de conhecimento prévio e a partir desse dado eu vou fazer uma o quê? Análise. Eu vou trazer uma projeção. Quer ver um dado bastante interessante? Olha, eu poderia começar o meu texto falando o seguinte: mais da metade das famílias brasileiras são chefiadas por mulheres. Isso é um dado do censo 2022. Ô, gente, e nada de inventar censo, tá? Outro dia eu peguei uma redação do menino que eu falei assim, não, gente, menino tem hora que mente e não sabe nem como é que mente, né? Que para mentir você tem que ter uma lógica. Ó, menino, o censo realizado no ano passado, o censo acontece a cada 10 anos, amigo. Ele era para ter acontecido, por exemplo, em 2020, e só não aconteceu por conta da pandemia, então ele ficou para 2022, e a última edição que a gente tem do censo é a de 2022. Então, se você for chutar um dado assim da sua cabeça e quiser relacioná-lo ao censo, pelo menos mente com lógica. Vai citar o censo de 2022. A gente vai conversar sobre isso ao longo da nossa oficina, que a gente vai ter muita coisa de atualidades. Mas eu trouxe um dado lá, falando que mais 50% das famílias brasileiras é chefiada por mulheres. E que isso, de certa maneira, ainda não legitima a relevância e a importância social da mulher no Brasil. E aí depois eu vou trazer isso para discussão. Então, eu posso trazer um dado, desde que não seja um dado do meu texto motivador. Bom, outra opção que eu tenho é uma introdução que eu acho que é a que vocês mais gostam, que é a introdução por subitem. Essa introdução por subitem é aquela em que você faz referência aos 3 argumentos que serão desenvolvidos. Sempre precisa fazer isso? Não. Mas se quiser, também não está o quê? Errado. Você pode trazer essa introdução por subitem associando a uma tese. Nesse caso, vocês costumam fazer invertido. Vocês costumam começar por um tema / tese e depois apresentar subitens. Tudo isso a gente vai ver. Bom, outro jeito que eu tenho de começar o meu texto, e é um jeito eficiente, é com um argumento de autoridade. Esse argumento de autoridade, apesar de ser uma forma de argumento, ele é para dar respaldo para os meus outros argumentos. Então, não tem problema, ele está no topo do texto. Esse argumento de autoridade pode ser um autor, pode ser a Constituição, pode ser uma outra lei, o Código Penal, né? O que eu não aconselho, tá? Obras literárias. Por quê? Às vezes o menino chega aqui no concurso da Polícia Civil do Ceará com mania de texto do Enem. O que é mania de texto do Enem? Quer fazer pergunta na introdução? Aí a correção do seu texto não é igual ao do Enem, amigo. Você não é mais neném, você cresceu, você tem posterior. A gente está com uma outra expectativa em relação ao seu texto. E não é que o texto do Enem esteja errado, mas é um outro formato, é um outro modelo, tá? Então, cuidado para não começar o seu texto fazendo umas referências que o menino decorou quando ele tinha 18 anos. No livro Quarto de Despejo, de Maria Carolina de Jesus, é porque lá você tinha que ter, tem um critério no Enem, tá? Que é o diálogo entre as áreas do conhecimento. Então, usar um livro era sempre uma estratégia que o menino tinha para poder ali conduzir esse repertório argumentativo. Mas se você não tem esse critério dentro do seu texto, isso não vai reforçar a sua argumentação. É muito melhor, no caso, por exemplo, de um tema como violência contra a mulher, você mostrar que está atualizado, sabendo que hoje a Lei Maria da Penha assegura que o agressor repare os gastos da violência contra a mulher oriundos ali de tratamentos feitos pelo SUS em relação à vítima. Então, o agressor tem que reparar os danos, né, a partir ali de uma contrapartida para o sistema de saúde por causa dos custos de saúde. É legal você falar que o feminicídio hoje figura como crime autônomo e tem a maior pena do Código Penal. Então, ele vai de 20 a 40 anos, isso vai mostrar que você está atualizado. Então, é esse tipo de repertório que a gente espera que o menino que tem curso superior. O menino do Enem é uma coisa, você é outra, tá? Então, cuidado com obra literária, com filósofo que não tem nada a ver com o tema. O tema é tecnologia e o menino começa
acabou as contribuições. Não, mas eu linkei, não, eu viajei. Deixa o Freud apenas e somente se for um tema relacionado à saúde mental, tá? Ah, se fosse bebê reborn, você poderia dizer que o Freud traz ali, né, que os nossos traumas muitas vezes são superados com organizações, né, com organizações mentais que extrapolam a realidade. Ah, agora você fez uma frase chique, conseguiu linkar Freud com o bebê reborn, aí tudo bem, porque é um tema que tem a ver com saúde mental, tá? Bom, então pensei nisso aqui, já entendi que eu tenho formas de começar. Conceito, dado, subitem, argumento de autoridade. Essas são as mais comuns e as mais eficientes. Aí, quando eu penso na argumentação, você precisa do seu plano de texto. Tem que reconhecer que foi isso que você fez. Você não começou um texto, tipo assim, comecei a falar do nada, né? Quando você pensa na argumentação, eu vou saber o que você usou. Se aqui você usou argumento de autoridade, não vai ficar legal usar um monte de argumento de autoridade. Então, de repente, você vai trazer, por exemplo, causas e consequências. Aqui você pode trazer uma comparação com outra realidade, posso falar de outro país. E aqui você pode trazer, por exemplo, resumo. Claro, gente, você pode pegar isso aqui e passar para cá também, tá? São possibilidades. Bom, outra possibilidade. Ah, não quero causa e consequência. Eu trouxe, por exemplo, um conceito, e aí eu vou falar aspectos positivos e o que? Negativos, depende do que eu estou falando, tá? Ou senão eu vou pegar esse conceito, vou trazer um argumento de autoridade nesse parágrafo relacionado ao conceito, e aí vou desenvolver e explicar esse argumento de autoridade. Depois vou fazer uma análise da realidade, beleza? Ah, eu faço uma análise da realidade, que aí eu falar o que é, como está. Aí eu falo consequências ou impactos do tema, né? E aqui eu posso fazer, por exemplo, uma proposta de solução. Toda vez que for um problema social, eu posso optar. Na conclusão, gente, eu só tenho espaço para duas coisas. Ou eu faço proposta de intervenção, ou eu faço resumo dos argumentos. É um ou outro, tá? Eu não tenho como fantasiar muito isso aqui, não. Ou é uma síntese, ou é uma proposta de intervenção. No caso das estratégias argumentativas, eu tenho opções. Então, vamos imaginar que eu poderia começar aqui o meu texto trazendo uma análise da realidade. Aí depois eu trouxe uma exemplificação, só que eu estou reconhecendo cada quadrinho desse no seu texto. E depois eu trouxe, por exemplo, um argumento de autoridade. Tem que ter argumento de autoridade? Não tem que ter, pode ter. Fortalece o texto, é bom, mas não é a única coisa que é importante, tá? Aqui, ó, eu posso colocar um dado, e aqui eu posso colocar, por exemplo, aspectos positivos e aspectos negativos. Em alguma medida, eu ainda posso usar estratégias como enfoque temporal. O que seria uma estratégia de enfoque temporal, gente? Eu mostro como era no passado e como está o quê? No presente. Eu troco, por exemplo, esse argumento de autoridade por análise do passado. Aí, versus análise, no outro parágrafo, do presente. Então, o que eu quero dizer? Quem está corrigindo o seu texto precisa identificar qual é a estratégia que foi empregada naquele parágrafo. Ah, a estratégia do meu parágrafo de introdução foi conceituação. A estratégia do meu parágrafo de introdução foi apresentação de dado e análise desse dado. A estratégia do meu parágrafo foi subitem ou subtema. A estratégia do meu parágrafo de introdução foi argumento de autoridade. Excesso de argumento, grava isso. Excesso de argumento de autoridade prejudica o texto. O texto é autoral, ele tem que ser seu. Se você fizer uma colagem de um monte de ideias de outras pessoas, isso também afeta um critério que se chama originalidade. Então, você pode se valer de argumento de autoridade, e eles são, em certa medida, muito eficientes para o texto. Mas o ideal é que eles ocupem apenas um parágrafo, que eles estejam centrados como estratégia de argumentação, e não como o texto todo, né? Porque você é que precisa defender as ideias, você é que precisa escrever. Na conclusão, a gente vai falar sempre de proposta de solução ou de resumo. É o que a gente precisa fazer. Bom, aqui, gente, eu trouxe um tema para a gente já pensar em como serão os nossos encontros, tá?
Além de toda a parte teórica, porque aí a gente vai ver, claro, nós vamos estudar os modelos de introdução, os modelos de desenvolvimento, vamos estudar isso tudo, tá? Mas eu também preciso estudar com você, porque não é menos importante, as formas de argumentação. E para isso eu preciso trazer, sabe o quê? Aula de atualidades. Então, a gente tem um tema tipo violência contra a mulher. Esse aqui, por exemplo, seria o nosso tema. A sua banca provavelmente vai trabalhar com textos motivadores, dos quais você não pode se apropriar, não pode copiar, né? Então, eu tenho uma. De acordo com o Atlas da Violência, vou citar o Atlas da Violência no meu texto. Pode não. Pode não, tá? Cita outra coisa. Divulgado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o Brasil apresenta um dos maiores índices de feminicídio no mundo. Eu vou falar de feminicídio, mas eu vou falar da atualização legislativa, outra coisa. Em muitos casos, a violência acontece dentro do próprio lar. Então, eu vou pensando ali, né, nos desdobramentos. Ah, feminicídio, eu vou falar de crime autônomo, né? Vinte a 40 anos, já vou pensando nisso. Em muitos casos, a violência acontece dentro do próprio lar, sendo praticada por parceiros ou ex-parceiros. Sabe o que eu vou dizer? Que isso aqui arrefece a denúncia. O fato de o agressor, aqui ó, agressor, tá vendo? Não está escrito aqui, mas eu sei que é o agressor, ser do convívio íntimo. Vou pensando nisso. Da vítima, o que isso produz? Arrefecimento de denúncias. Então, isso produz um arrefecimento de denúncias, tá? Apesar da existência de leis como a Lei Maria da Penha, se eu citar a Lei Maria da Penha, eu tenho que trazer algo novo. Então, eu posso falar, por exemplo, dos custos com o SUS. Isso é um avanço. Que visa coibir e punir a violência doméstica, a impunidade e a falta de proteção efetiva ainda coloca muitas mulheres em risco. Então, as medidas protetivas, elas são cumpridas ou nem sempre? Nem sempre. Aqui, ó, eu já tenho algumas causas. O machismo estrutural. Ah, então eu vou falar de patriarcado. Já que eu não posso, né, pegar aqui. O machismo estrutural perpetua diversas formas de violência contra a mulher. Na hora que falou diversas formas, eu pensei em algumas: patrimonial, sexual, física, moral. Então, trouxe a psicológica, moral é contra a honra, tá? Então, trouxe algumas possibilidades aí. Então, perpetua diversas formas de violência contra a mulher que vão além da agressão física. O assédio moral, a violência psicológica, a desigualdade econômica. Ah, então, assédio moral tem aqui. Eu posso falar em violência moral dentro de um relacionamento. A violência psicológica já está aqui, eu tenho que tomar um pouco mais de cuidado. E a desigualdade econômica são facetas de um problema enraizado na sociedade. A dependência financeira e o medo de reparação muitas vezes dificultam as denúncias, por isso que a gente usou arrefecimento. Diante desse cenário, é fundamental discutir os desafios de proteção e as medidas necessárias para reduzir a ocorrência. Ah, isso aqui está pedindo o quê? Soluções. E a gente pode falar de algumas coisas que já têm sido feitas, tipo emprega mais mulheres, isso dá autonomia para as mulheres. A lei da igualdade salarial, política de cota para representatividade, política, né? Política partidária, que eu estou dizendo. Isso tudo aí é para dar mais autonomia, especialmente financeira, porque aqui fala da desigualdade o quê? Econômica. Então, estou pensando nos arranjos propostos para o tema para poder conduzir a minha redação. Bom, a partir da leitura dos textos motivadores e com base em seus conhecimentos, que é o que de fato nos importa, redige um texto citativo argumentativo acerca do seguinte tema: a persistência da violência contra a mulher no Brasil. A primeira coisa, gente, é que o tema não está lá, não use o tema, tá? Não use trechos ou partes dos textos motivadores. A gente tem que começar esse texto falando que no Brasil, a gente tem que ter um cuidado para não começar este texto aqui com nas sociedades contemporâneas. Porque o recorte que está sendo dado para você é o Brasil. Então, sempre haverá no seu tema um recorte. Você tem que observar se ele é amplo, se amplo, tipo, na contemporaneidade,
vírgula, ou nas sociedades contemporâneas. Então, você tem que observar se ele é amplo ou se é específico. O que é específico? Olha aqui, ó. Nos grandes centros urbanos. Então, eu posso ter uma questão, por exemplo, sobre mobilidade, e ela está focada em cidades de grande porte. Então, os grandes centros urbanos, beleza? Eu posso ter no Brasil, é específico. Eu posso ter nas culturas ocidentais, ou eu posso ter um tema que é de cultura oriental. Por exemplo, porque em culturas orientais há uma valorização do idoso, porque o idoso reflete conhecimento, reflete tradição, aprendizado. Então, você pode fazer um paralelo aí, mas você vai começar falando nas culturas orientais, porque o tema é porque as culturas orientais priorizam aí o conhecimento dos idosos. Bom, beleza. Pensou nesse tema, só pensou nele. A gente vai trabalhar em todas as aulas, hoje a gente vai passar por isso, porque na próxima aula a gente vai começar já com esse cenário, a gente vai trabalhar isso aqui, ó. A gente vai trabalhar tudo o que é pertinente ao tema para você se familiarizar com ele. E aí, na sequência, o que a gente faz? Escreve a redação. Então eu vou escrever toda a minha redação pensando em repertórios e possibilidades. Eu queria comparar, por exemplo, o que acontece no Canadá e o que acontece no Brasil. Por exemplo, sabe uma coisa legal? No Canadá, gente, 51% do Congresso é representado por mulheres. Isso legitima muito mais a igualdade de gênero do que no Brasil, que a gente tem cerca de 15% do Congresso. Então, eu já sei que 50%, mais de 50% no Canadá é a representatividade política, frente a cerca de 15% no quê? Brasil. E aí eu posso fazer uma comparação dizendo que isso legitima a igualdade de gênero. E, no caso, a ausência de representatividade política, ela contribui, ela corrobora esse quadro de violência contra a mulher, inclusive a violência política, tá? Bom, aqui, eu trouxe aqui umas estruturas de frases, em países como a Espanha, o uso de tecnologias como pulseiras eletrônicas já faz parte de proteção, da estratégia de proteção à mulher. No Brasil, os avanços de aparatos tecnológicos para inibir o contato entre agressor e vítima são lentos. Entendeu? Vai continuar na frase aí. O Brasil poderia adotar medidas semelhantes às da Suécia, onde consentimento explícito é requisito legal para relações sexuais. Nesse contexto, os casos dúbios de assédio sexual, de importunação sexual, seriam esclarecidos com um pouco mais de facilidade. Inspirando-se na lei Micaela, o Brasil poderia ampliar a formação obrigatória de servidores públicos em questões de gênero. Então, isso aí, também seria importante. Mas tem uma medida legal que o Brasil fez em relação a servidores públicos, e diz respeito à posse, tá, gente? Então, uma das coisas que invalida aí o candidato, ou que impossibilita a posse, é o quê? É o quê? Violência contra a mulher. Então, você tem essa previsão em vários concursos, tá? Bom, aqui algumas causas: machismo e patriarcado, desigualdade econômica, falta de educação de gênero, impunidade e ineficiência do sistema de justiça. E aí eu vou desenvolvendo isso tudo com vocês ao longo das aulas. Consequências, aspectos sociais, aspectos econômicos e as possíveis soluções. Então, toda aula a gente vai trabalhar temas com repertórios argumentativos. Isso vai ser depois de a gente passar pela parte o quê? Teórica. Então, na lógica, a gente vai ter parte teórica primeiro. Na sequência, desenvolvimento de temas. Aí, nessa parte, vocês começam a enviar as redações, né? Aí, aqui, a gente vai ter correções individualizadas. E aí, a gente tem umas aulas de revisão textual. Nessas aulas, a gente está focado nisso aqui, principais erros. Mas aí eu consigo pegar os erros do próprio grupo, entendeu? Então, a gente trabalha
tanto teoria, que tem que ter, não tem jeito a gente começar a escrever do nada, quanto que prática como pilares aí na produção de escrita. Bom, e para a gente mais ou menos já ir para o fim aí dessa conversa, que você já entendeu a lógica, eu vou fazer um negócio aqui com vocês. Eu vou pensar no modelo padrão que você poderia utilizar para começar a escrever. Gente, vou falar assim com todas as letras, tá? Modelos de redação, eles servem para início de conversa. Quando o aluno fica muito apegado, muito engessado aos modelos, a gente consegue perceber na correção. E aí o texto perde a fluidez, e isso costuma prejudicar a nota, principalmente a nota de progressão e a nota de articulação. Então, o que a gente vai fazer na nossa oficina é aprender a escrever, e não ficar dependente de o quê? Modelo. Então, a gente vai aprender a escrever mesmo, tá? Mas a gente pode começar ali com alguma coisa. O nosso recorte é onde ou quando. Então, eu sempre começo o meu texto com um advérbio. E aí eu tenho essa vírgula aqui, que é para separar o adjunto, que adverbial. Então, esse modelo que a gente está fazendo é um modelo de introdução. Bom, eu coloco onde ou quando, pode ser, por exemplo, no Brasil, eu posso colocar na contemporaneidade. Então, estou pensando em opções, ó, no Brasil, vírgula. Vírgula. Aí eu vou colocar assim, ó. Isso aqui é início, tá? Já vou colocar um conector bem escrito aqui, que isso é importante. Eu sair daqui com um planinho. Isso aqui você vai escrever o porquê. É aqui, ó. E aqui o fim. Então, isso aqui é o que a gente está chamando de F1. Mas a gente sabe que um parágrafo não pode ser feito com uma frase só. Que o ideal é que o nosso parágrafo tenha, no mínimo, 3 frases, tá? Então, aqui, ó. No Brasil, os aspectos relacionados a... Pode ocorrer de ser ao, né? Aqui pode ter ou não uma crase, você tem que ficar atento. Demandam. A concordância eu já fiz, ó. Independentemente do que você colocar aqui, a concordância vai estar certa, porque o núcleo é aspectos. Então, os aspectos relacionados a tal coisa demandam reflexão, haja vista, já coloquei um conector, aí essa reflexão, haja vista a importância do tema para o desenvolvimento de uma sociedade democrática, a importância do tema para a paz social, isso vai ter que pensar no porquê para aquele tema ter a sua discussão aí relevante, tá? Isso, aí vamos dar uma justificativa, ó. Isso olha como é que eu vou retomar isso aqui. Pode ser no país, se for tempo. Mas pode ser hoje, se eu estiver trabalhando o quê? Contemporaneidade. Então, eu vou trazendo eixos que vão amarrando as ideias. Isso se justifica pelo fato de hoje, x coisas. Então, você vai preencher isso aqui, né? Com uma o quê? Análise, 2 linhas. Aqui a gente já vai colocar um conector que você vai precisar, porque senão vai ficar muito grande. O que gera, o que promove. Então, nesse contexto, ainda está no mesmo parágrafo. Vai ser subtema na introdução. Vamos usar o mitigalo lá da Virgínia, que ela não entendeu a palavra, mas nós entendemos, tá? Ó, vamos aqui pensar no nosso texto. Então, eu começo com uma contextualização. Essa contextualização, ela vai ser retomada aqui. E aí, a gente vai fazer essa coesão, ó,
por uma especificidade. Então, eu vou aqui usar estratégias de hiponímia e hiperonímia. Aqui, eu vou apresentar o meu tema. Então, são as coisas que a gente vai preencher, ó. Tema, o porquê. Aqui eu vou fazer uma análise, beleza? Aqui eu continuo fazendo análise. Eu tenho que ter recheio, por isso que a gente estuda isso. E eu fiz uma montagem de uma estrutura básica. Essa estrutura básica, ela traz conectores. Então, ó, eu vim aqui, coloquei um haja vista, coloquei um isso, que vai retomar a ideia, se justifica pelo fato de tal coisa, o que, tá? Coloquei um outro conector aqui. Aqui eu já defini a minha estratégia argumentativa. Qual que é a minha estratégia argumentativa? Causa, consequência e, no caso da conclusão, soluções. Então, aqui, ó, causas, D1 ou D2, eu vou colocar no D2. Eu vou explicar para vocês por quê. Porque no meu D1, talvez eu optasse por colocar um dado. Impactos, eu vou colocar no meu D3. E soluções, eu vou colocar na minha conclusão. Flávia, mas e o D1? No D1, eu tenho opções. Argumento de autoridade, que eu adoro, às vezes, colocar. Dado, Constituição, né? Esse argumento de autoridade pode ser um autor ou uma lei. E, às vezes, se for um problema social, a gente sabe que a gente vai poder... meio ambiente, vou usar o artigo 225 da Constituição Federal. Moradia, vou usar o artigo 6º. Educação, vou usar o artigo 6º. Eu vou falar de liberdade de expressão, vou usar o artigo 5º. Então, a gente já vai trabalhar alguns artigos que vão ser bem aderentes aí às propostas, aos eixos temáticos que a gente tem. Então, eu posso usar um argumento de autoridade, e se eu dispuser de, aí eu posso usar um dado. Eu preciso ter um dado, tá? Não é tirar de trás da orelhinha, não. E nem copiar do texto motivador. Então, meu D1, ele está pautado nisso aqui. Então, ó, como é que eu vou começar o meu D1? Se ele está pautado em dado ou em argumento de autoridade, ele vai começar com um conector assim, ó. Segundo, eu tenho que apresentar a fonte. E aí eu tenho que falar o que é. Eu, gente, optaria sempre que possível por isso aqui, ó. Segundo a Constituição Federal de 1988, se eu fosse retomar, já deixaria a sigla. Se eu não fosse, nem precisa. Tem que ter essa vírgula, né, que está marcando aqui o deslocamento do termo, isso aí a gente já vai aprendendo. Segundo a Constituição Federal, vou colocar a análise, né? Eu tenho que ter o recheio, tá? Aí eu estou dando um reforço, tá? Isso significa que há respaldo legislativo. Eu vou ter que trabalhar, né? Se eu coloquei isso, depende. Para finalidade. Aí analiso, tá? Coloca a minha finalidade, aqui vai gastar mais ou menos umas 2 linhas, preenchendo essa finalidade, tá? E aí eu desenvolvo, tá? Nessa perspectiva, eu já sei que no Brasil, gente, nada dá muito certo. Não seria esperado que aí pode ser o governo, as empresas, aí eu tenho que colocar um agente. Eu vou colocar o governo, mas vai variar. Promover-se por meio de, aí vou colocar políticas públicas eficientes, porque tem, mas às vezes, né? Eu estou falando direitos porque aqui, ó, eu estou conversando com isso aqui, tá vendo? Para não repetir palavra e para eu ter uma lógica. Se fosse dado, eu ia trocar esse vocabulário. Legislativo, dado, né? A gente vai trocando de acordo com o que a gente tivesse abordado aqui. Então, nessa perspectiva, seria esperado que o governo promovesse, por meio de políticas públicas eficientes, entre vírgulas, a validação dos direitos previstos no ordenamento jurídico
não. Então, não repeti Brasil, né? Coloquei assim, papapá. Então, isso daqui seria o meu D1. Eu continuaria trazendo um argumento e eu ia optar, sempre que possível, por uma análise ali de lei. Se fosse, por exemplo, a violência contra a mulher, eu poderia dizer que a Constituição prevê igualdade de gênero no artigo 5º, mas que ela não acontece. Beleza? Bom, aí fiz essa análise. Nessa perspectiva, seria esperado, mas isso acontece ou não? Aqui, ó, só pegando o que deixar aqui para ficar melhor. O que não se verifica. Porque quando eu falo que não se verifica, agora a gente vai falar por que, que não se verifica. Causas. Por que não? Né? Ah, por que, que isso aqui não se verifica? Aí eu começo com uma outra lógica. Nós estamos falando de alguma coisa ruim que estava prevista em lei. Então, uma das justificativas para a manutenção de retomo o tema. Desenvolvo. Outro aspecto relacionado Então, outro aspecto relacionado à questão você vai falar, pode ser observado em tal coisa. Aqui, ó, como exemplo, pode exemplificar. Cita-se a ineficiência das medidas protetivas, né, em determinadas situações. Então, aqui, ó, eu começo com justificativa, que é causa, depois eu dou outra causa, e aí alinho o meu parágrafo com um exemplo. Bom, o que eu fiz? Meu plano de texto, coloquei primeiro isso, agora isso, causas do problema. Uma justificativa, outra justificativa. Agora eu quero impactos. Ó, vou lá colocar os meus impactos dentro da realidade. Então, aqui, ó, como reflexo desse cenário, você já expôs um cenário, beleza? Também é preciso destacar que, ó, conector, e eu vou associando as ideias. Um outro reflexo, aí já está mais longe, tá vendo? Tem um período no meio. Aqui, ó, eu estou voltando aqui, ó, manutenção, retomei o tema, quadro que serve para cada um, mas já está em outro parágrafo. Um está no início, o outro está no final, tá vendo? Um outro reflexo da manutenção desse quadro é. Beleza. Aí agora eu vou o quê, gente? Fechar o meu texto. Ó, sempre 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nós vamos trabalhar isso no curso o tempo inteiro. 1, 2, 3. E a introdução também. 1, 2, 3. E, ó, introdução. 1, 2, 3. Então, a gente vai brincando em frases. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. E agora a gente vai concluir o nosso texto. Bom, para a conclusão, eu vou usar um conector conclusivo desse modo, obrigatoriamente. Se eu já usei mitigar, eu posso arrefecer, né? Essa realidade, posso retomar assim, porque tudo que é atualidade, vai ser um termo da realidade. Para arrefecer essa realidade, é preciso xxx. Nessa dinâmica,
cabe ao poder público, e nós vamos usar poder público com iniciais minúsculas. Ai, por quê, Flávia? Porque é o que manda o manual de redação da presidência. Cabe ao poder público XXX. Em paralelo, cabe à sociedade XXXX. Beleza? Então, aqui, ó, vou trabalhar a minha frase F1, F2, F3. Se eu quisesse ainda colocar mais do que poder público e sociedade, aqui eu posso trocar, né? Entidades não governamentais, empresariado. Eu posso falar assim, demais agentes sociais. Em paralelo, cabe às empresas e aos civis, aos cidadãos, né? Pessoas físicas e jurídicas, depende do tema. Então, pode, né, outras entidades. Gente, isso daqui é para a gente começar uma conversa, porque eu sei que aqui tem conector, aqui tem, aqui tem. Então, ó, vou marcar todos os conectores desde o início do nosso texto, tá? Só para a gente ter essa lógica. Vou continuar marcando de azul, porque o que está aqui é conector, tá? Então, ó, marquei, esses seus aqui é um conector, a fim de, ó, uma finalidade. Então, eu sei que aqui a gente tem conectores. E não só conectores, aqui também, ó, é uma coesão lexical. Conseguem entender? O que ela é lexical? Está retomando para Brasil, está retomando contemporaneidade. Então, eu vou trazendo isso aqui. Bom, aqui usei um outro conector, um outro, só que é anafórico. Aqui, outro, ó. Causa por meio de. Então, eu vou estabelecendo relações já previstas aqui, meio que independentemente do tema, mas é sempre importante a gente o quê? Validar isso. Aqui eu tenho realidade, lá no final do texto eu vou usar a realidade de novo, não tem problema. Então, aqui, ó, quando a justificativa se para, vou fazer assim que azul com azul não vai ficar tão legal. Outro aspecto, como exemplo. Então, isso aqui, coesões bem marcadas. Como reflexo desse cenário, eu tenho desse, que é um anafórico, mais um reflexo que vai introduzir consequência. Também é possível outro aqui, ó, desse quadro, cenário, quadro, papapá, desse modo, que pode ser um portanto, né, não tem problema, aqui uma finalidade, essa realidade que foi tomando lá na frente, nessa dinâmica, cabe ao poder público em paralelo, mais uma coisinha. Então, assim, a ideia aqui é amarrar pedacinhos para você garantir 1, 2, 3, 1, 2, 3 em todas as frases, em todos os parágrafos, né? Para que você tenha estruturas de frases harmônicas dentro de um texto. Só que na teoria é muito bonitinho, sim. E é claro que esse modelo ajuda. O problema é que ele também engessa e há temas que não vão se ajustar a isso aqui. Porque aqui a gente está fazendo um tratamento de causa e efeito. Seria super bom para a gente falar, por exemplo, de trânsito. Seria super útil, né? Mobilidade urbana, violência contra a mulher, que é causa e efeito. Mas não daria certo, por exemplo, se a gente tivesse que discutir um tema com contraste. Aspectos positivos e aspectos o quê? Negativos. Então, por isso que eu falo que a gente tem que pensar no modelo como um suporte. Então, esse é um suporte inicial.